Irmãos amados e queridos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos nós. Amém. Um privilégio para nós, uma honra para nós estarmos no templo, nos átrios do Senhor. Como diz o Salmo 84, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós temos o privilégio de estarmos aqui agora para cultuarmos a Deus nesta quarta-feira, dia 20 de maio do ano 2020. E nós queremos orar ao Senhor, pedindo a bênção dEle e a direção dEle para o culto que começamos aqui no templo nesse momento. Eu quero convidar a irmã Graciana, que vai nos conduzir nesta oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos nesta noite. Amém. Porque o Senhor é bom a todo tempo para conosco, o Senhor é fiel, o Senhor jamais falha. Verdade, Deus. Em nenhum dos teus propósitos, meu Deus. Verdade. Por mais que nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, mas é algo diferente estar na tua casa, Senhor. Amém, Senhor. Estar neste lugar é especial. Obrigado, por Pai. mais que possamos falar com o Senhor dentro dos nossos lares, no nosso quarto, andando pela rua, ou deitar ou levantar, mas estar na tua casa, Senhor, nós sentimos algo diferente estar Obrigado, neste Deus. lugar, Senhor. Privilégio, Senhor. Que este momento, Senhor, de pandemia, Deus, o Senhor venha quebrantar corações, meu Deus. Venha transformar vidas. Sim, Pai. Venha salvar almas, meu Em nome de Deus. Jesus. Porque muitos estão preocupados com o corpo físico, se vão sobreviver a esta doença ou não. Tem misericórdia. Mas nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Que nós possamos ter esta visão e esta convicção. Eu estou preparado para ir morar com Cristo. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Obrigado, Deus. Como anda a minha vida espiritual? Eu tenho sido um crente que venho e sento no banco da igreja, mas não tenho sido honesto com minhas coisas. Não tenho servido ao Senhor como deveria. Não tenho visitado as viúvas e os órfãos. Não tenho ajudado aqueles que precisam. Sabemos que não é por merecimento, por mais que nós façamos, nós não merecemos a salvação. É somente pela graça e pelo teu amor é que nós alcançamos esta glória, esta salvação em Cristo Jesus. E não há saída em outro nome a não ser Jesus. Ele pagou um alto preço por você, meu irmão, minha irmã. Ele pagou um preço que você jamais poderia pagar. Um preço muito alto, preço de sangue. O sangue do Rei dos Reis foi derramado naquela cruz a seu favor. O sangue do Rei foi derramado. E se o Rei passou por esta terra tão humilde, não teve privilégios, por que você se preocupa em enriquecer aqui? Por que você se preocupa em ganhar bens aqui? E conquistar, e crescer, e ser próspero aqui nessa terra? E a sua alma para onde vai ir? O que vai ser de você se o Senhor te chamar hoje? O que vai ser de você? Os seus bens para quem será? Loucos te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Meu irmão, minha irmã, desperte. Não passe por essa pandemia e chegue ao fim sem ter um conserto com Deus. Conserte a sua vida hoje. Pode ser a sua última oportunidade. Conserte, preocupe-se com a sua alma, que ela é eterna. O seu corpo vai voltar ao pó, mas e a sua alma, onde ela vai passar a eternidade? Preocupe-se com isso. Não com os bens, não com a sua saúde, com mais nada. Porque mesmo se essa enfermidade a chegar até nós, o corpo vai perecer, mas a alma vai para a glória, para o gozo eterno com Deus, nas moradas celestiais, onde o Senhor tem preparado
para aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Preocupe-se com isso, porque o resto tudo vai passar. Tudo vai passar. Verdade. E nós te glorificamos nesta noite. E que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus. Amém. Usando o teu servo, pastor André. Usando os louvores, meu Deus. Sim, Pai. Aquelas pessoas que estão ouvindo, Senhor, este culto online. Que o Senhor venha impactar cada vida, Senhor. Derramar da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um deles, meu Deus. E despertá-los, renová-los, fortalecê-los, erguê-los, meu Deus, que muitos estão caídos na tristeza, na depressão, na angústia, na ansiedade. Que o Senhor venha debelar todas essas barreiras e encher o teu povo de paz, de esperança, de confiança no Senhor, meu Deus. Oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Salmo 43, está escrito assim, meus irmãos: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que os que me seguem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos cantar ao Senhor, vamos glorificá-lo, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Antes de nós cantarmos os louvores aqui e adorarmos, eu vou convidar a Michele para vir aqui, Michele, no microfone. Nós vamos orar com gratidão a Deus. Ao longo desses dias, o Senhor tem sido tão generoso, e nós vamos orar com gratidão pelos irmãos que têm contribuído com os nossos dízimos e com as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos orar com gratidão nesta hora. Você que está aqui, se puder colocar-se em pé, por favor. Você aí na sua casa, irmão amado e querido, agradeça a Deus pela provisão dEle na sua vida, o trabalho. O Senhor tem suprido suas necessidades, e o Senhor tem abençoado a obra dEle, a casa dEle. Nós vamos agradecer ao Senhor pela manutenção das nossas vidas, da obra, da casa, da igreja. Então agradeça ao Senhor aí na sua casa, e aqui nós vamos agradecer, e na sequência vamos cantar louvores ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, somos gratos, Deus, por mais um dia na Tua presença. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, o Senhor é o Deus que não tem deixado nada faltar para a Tua casa, para os Teus servos que servem ao Senhor aqui neste lugar, Deus. Muito obrigado pela Tua provisão. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos surpreende com a Tua provisão dia após dia, Senhor. Porque o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Tudo que temos vem do Senhor e volta para o Senhor, Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Queremos Te louvar, Deus, porque nesses dias o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para a Tua casa, para a família daqueles que Te servem aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com os nossos empregos, com as oportunidades que temos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que não deixa nada faltar. Amém, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, nos sustentando, nos guardando, nos dando saúde e força para trabalhar, Deus, e para continuar
a servir ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Agora que nós vamos louvar ao Senhor, que o Senhor desde já receba o nosso louvor no teu altar nessa noite, que tudo seja feito exclusivamente para agradar e para bendizer ao nome do Senhor. É com alegria no coração que nós te oramos. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. Em tempos pelos quais nós temos vivido, talvez o medo tenha sido um sentimento comum a todos nós. O medo tem batido a nossa porta. E num tempo como esse, a igreja do Senhor, ela precisa de ser um local onde as pessoas possam se refugiar e encontrar resposta para o medo. A resposta para o medo é fé e confiança no Deus que nós servimos, porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos adorar ao Senhor com canções que nos remetem a isso, ao poder do nosso Deus, à grandeza do nosso Deus, à possibilidade que temos de estar bendizendo ao nome do Senhor Jesus. É preciso crer que as portas vão se abrir. É preciso crer que a resposta vai chegar quando eu orar. Deus virá em meu favor e a tempestade vai se acalmar. É preciso crer que as portas vão se abrir. É preciso crer que a resposta vai chegar quando eu orar. Deus virá em meu favor e a tempestade vai se acalmar. Há poder na poder no clamor daquele que confia, se entrega pro Senhor. Há poder na oração, há poder no clamor daquele que se entrega, espera no Senhor. E o melhor Ele as portas vão se abrir. É preciso crer que a resposta vai chegar quando eu orar. Deus virá em meu favor e a tempestade vai se acalmar. Há poder na oração, há poder no aquele que confia, espera no Senhor. Há poder na oração, há poder no clamor daquele que se
poder no clamor daquele que confia, espera no Senhor. Há poder na oração, há poder no clamor daquele que se entrega, espera no Senhor. E o melhor Ele fará. Creia nisso, o meu milagre vai chegar. Creia no Deus que você ora. Creia no Deus que você serve. Creia que Ele é o Deus que faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. É mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai. Supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Ele é o seu pastor, meu pastor. Algo me falta, confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Se você crê, você diga isso nessa noite. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de nós.
precisamos agora, como servos do Senhor, alimentar a nossa alma. Temos talvez sido privados de um tempo de comunhão aqui na igreja, mas o nosso tempo de comunhão com Deus permanece o mesmo. Nós precisamos de não esquecer disso. Como disse no princípio, talvez o medo tenha batido a sua porta, como bateu a porta da minha casa. Mas nós precisamos de crer naquilo que nós já inúmeras vezes cantamos aqui nesse lugar. Precisamos fazer com que as pessoas creiam e entendam que o mar pode estar encapelado, que o vento pode ser forte. Na realidade, o vento é maior do que nossas forças nesse exato momento. Mas há um Deus que controla, que governa. Basta uma palavra dele sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Ele segura em nossas mãos e nos leva adiante. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que eu não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Louvamos o teu nome nessa noite, Senhor. Entre tantas coisas que o Senhor faz por nós, nós como igreja do Senhor queremos te agradecer.
porque o Senhor tem sido um Deus presente, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso. Apesar de nós, apesar às vezes de nós não te buscarmos como o Senhor merece, o teu amor por nós é incondicional. E nós te clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha nos encorajar. Assim como nós cantamos nessa noite, ó Deus, temos a ferramenta para a nossa oração, que é através do Espírito Santo que nós podemos clamar ao Senhor. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos para passar por esse momento de dificuldade. E nós, como igreja do Senhor, declarar que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de verdade, mas acima de tudo, Pai, o Senhor é o Deus que faz coisas inexplicáveis, impossíveis, inimagináveis, inalcançáveis, e nós, ó Deus, podemos apenas, Senhor Jesus, bendizer e adorar o Teu nome, e contar, ó Deus, com Teu amor incomparável sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, meu Deus, porque até aqui nós podemos, Senhor, testemunhar e testificar quão grande o Senhor tem sido na nossa vida. Cuida de nós agora quando vamos ouvir a Tua palavra. Cuida da Tua igreja, meu Deus, que está aqui e talvez está em casa também vendo esse culto, para que nós possamos, Senhor Jesus, unidos, aprender um pouco mais da Tua palavra. Que seja alimento, que seja despertamento, que seja confronto, que seja, ó Deus, libertação, mas que seja a Tua palavra pregada aqui nesse lugar. É assim que nós te oramos. Amém. Amém. Quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Estamos aí numa jornada nesse capítulo 17. Nosso tema maior aqui nesse capítulo, provações. Começamos domingo pela manhã, domingo à noite, e eu quero, na ocasião de hoje, também tratar com os irmãos. Contudo, nosso tema será as provas que Deus usa para refinar a nossa fé. As provas que Deus usa para refinar a nossa fé. Por favor, acompanhem a leitura no capítulo 17, dos versos 8 a 16. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias.
da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. As provas que Deus usa para refinar a nossa fé. Alguém disse a seguinte frase: as coroas mais resplandecentes usadas no céu foram provadas, refinadas, polidas e glorificadas na fornalha da provação. Irmãos amados, pensem nessa história. Gileade, o lugar de onde saiu Elias, foi ao palácio confrontar o rei Acabe. Depois que ele confrontou o rei Acabe, ele foi para Querite, que significa deserto. E lá no deserto, em Querite, havia uma fonte, onde o homem de Deus bebia, descedentava a sua sede, e todos os dias, corvos levavam para ele comida, pão e carne. Até que um dia o Senhor manifesta-se a ele e diz assim: sai agora de Querite, e vai para Sarepta. São 120 quilômetros daqui a Colatina. Imagine aquele homem saindo daquele lugar, caminhando por aquele deserto. De dia o sol escaldante, à noite um frio de arrepiar, e ele na jornada, na caminhada. Contudo, veja que o Senhor falou com ele: dispõe-te, versículo 8, veio a palavra do Senhor lhe dizendo, verso 9, dispõe-te, vai para Sarepta. Veja, meus irmãos, que aquilo que estava difícil, ficou pior. O que estava ruim, do ponto de vista humano, ficou agora mais difícil ainda, porque se em Querite ele era sustentado por corvos, por aquelas aves, agora o Senhor fala que lá neste lugar ele será sustentado não por uma família cheia de dinheiro, não por uma família que tem uma despensa cheia, não por uma família abastada, rica, não, ele será sustentado por uma viúva. E veja que ela era uma viúva pobre. E veja que ela era uma viúva pobre que tinha um filho. Uma viúva pobre que tinha um filho, e tanto ela quanto o filho só tinham um bocado, um pouco de comida. A Bíblia diz em Tiago que Elias era como eu e você. Elias era como nós, semelhante a nós. Tiago, irmão de Jesus, nosso Senhor. E quando a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, a Bíblia está dizendo que ele era da mesma faculdade que nós somos. Havia os picos na vida de Elias. Como você, como eu, como nós enfrentamos as ambiguidades da nossa existência. Veja um pouquinho, olha para a sua vida. Há dias que você acorda e diz assim: hoje, se Golias aparecer na minha frente, ele será como um gafanhoto. Mas há outros dias que você acorda, e se um gafanhoto aparecer perante você, você acha que ele é mais forte do que Golias. Os nossos sentimentos, eles confundem a nossa existência, a nossa caminhada. Elias era assim também, gente. O relato bíblico prova isso.
Eu fico imaginando que ele pode ter pensado. Aí é uma coisa que eu imagino. Não está escrito nas escrituras, mas eu posso fazer aqui essa ilação de pensar. Como é que vai ser? Será que de fato terá comida? Como será esse alimento? Será que Deus de fato vai me ajudar? Nós podemos fazer esse tipo de pergunta na nossa caminhada. Será que não ficará pior? Mas Elias precisava passar por este teste. Por quê, meus irmãos? Porque a sua fé precisava ser refinada. Refinar significa passar pelo fogo. Passar pelo fogo. Ninguém gosta de passar pelo fogo. Se eu convidar um de vocês para fazer esse teste, eu tenho certeza que ninguém, a começar por mim, eu não quero passar pelo fogo. Mas é necessário, irmãos. Jesus passou, os apóstolos passaram, os servos do Senhor ao longo das eras passaram. O fogo, Sarepta, é o lugar que nós temos que passar. A palavra Sarepta traz a ideia de crisol. Crisol era um recipiente que o ourives, ou aqueles que trabalhavam com metais, com prata e com ouro, usava para levar aquele metal ao fogo. Para quê? Para tirar as impurezas, para tirar as escórias, para que o metal ficasse apenas com aquilo que era puro. O fogo serve para isso, para refinar. O fogo serve para separar o puro do impuro. O fogo serve para tirar a escória. E havia algo na vida de Elias que precisava ser refinado. Há algo na minha vida, há algo na sua, há algo em nossas vidas nesses dias que o Senhor tem trabalhado com o fogo. E parece que cada dia o fogo tem aumentado. É assim, meus irmãos, é assim. Uma coisa é obedecer a ordem do Senhor para ir para um lugar melhor. Bom, Elias estava em Querite, deserto. O Senhor não poderia ter dito para Elias, vai para o manancial. Mas não, o Senhor mandou que ele fosse para a fornalha. Às vezes é assim que o Senhor vai trabalhar na minha vida e na sua vida, em nossas vidas. Sai do deserto e vai para a fornalha, porque na fornalha o Senhor tirará tudo, absolutamente tudo da minha e da sua vida, para que a minha fé e a sua fé se torne uma fé refinada, pura, uma fé que glorifique, que exalte, que honre ao nome de Jesus, nosso Senhor. Olhando para esse texto, eu estive observando algo. Veja para onde o Senhor enviou Elias. Se você olhar aí, você vai perceber que ele foi para Sidom. Sabe que lugar é esse, irmãos? Sidom era a terra de Jezabel. E quem foi Jezabel? A mulher do rei. Qual rei? Acabe, o pior dos reis até aqui. Lembra da divisão do reino de Jeroboão? Acabe são 7 reis, e dentro desses 7, Acabe foi o pior. E ele se tornou pior ainda porque ele casou-se com Jezabel, e Jezabel é de Sidom. Olha só, há uma procura desenfreada por todo o reino, por Elias, e o Senhor manda que Elias vá para o terreno do inimigo. Eu aprendi algo fabuloso com isso. O lugar mais perigoso da terra, preste atenção aqui. E você que está me vendo ou me verá depois, preste atenção. O lugar mais perigoso da terra, se você estiver
guardado e protegido pelo Senhor. É o lugar mais seguro do globo terrestre. Ainda que seja terreno do inimigo, o Senhor te guardará, o Senhor te protegerá. Sabe por quê? Porque Ele é escudo, Ele é castelo forte, Ele é refúgio, Ele é um lugar onde eu e você podemos nos esconder. A Bíblia diz que Ele não dorme, é certo que não dorme nem dormita. O guarda de Israel, Elias, estava debaixo das mãos poderosas e portentosas do Senhor. Mas algo ainda, irmãos, mais forte desse texto. Qual foi a anfitriã que acolheu Elias? Uma pobre viúva. A mais improvável se torna melhor. A pessoa mais improvável se torna a melhor pessoa quando ela é levantada por Deus para nos abençoar. Que coisa linda! Veja como que a Bíblia é profunda, como que a palavra do Senhor é maravilhosa. E veja, irmãos amados, que no decorrer do texto, eu fiquei encantado, porque parece-me que, ao mesmo tempo que Elias vai para abençoar, ele é abençoado. Ao mesmo tempo que a viúva o abençoa, ela é abençoada. É assim que Deus faz, gente. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os pensamentos do Senhor são inescrutáveis, são maravilhosos. O Senhor, Ele faz além do que nós imaginamos. A fé de Elias precisava ser refinada. Elias precisava passar por esse teste e por essa prova. Veja que quanto mais você obedece a Deus, preste atenção, quanto mais você obedece a Deus, o Senhor vai te levando para níveis de testes mais difíceis. Veja só, no palácio, em Querite e agora em Sarepta. Que teste difícil. Ser alimentado por alguém que não tem possibilidade de alimentar. Ser mantido por alguém que não tem possibilidade de manter. Na escola da vida cristã, na escola em que Jesus nos permite viver, em que nós nos matriculamos desde o dia em que nós aceitamos o Evangelho, é assim. Os níveis de testes, eles vão crescendo, eles vão aumentando, eles vão ficando mais difíceis. Irmãos, lembra da passagem das Escrituras que traz a seguinte ideia, parafraseando as Escrituras: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Quanto mais próximo a vinda do Senhor, quanto mais perto da chegada do glorioso dia, mais testes, mais provas, mais fogo, nós vamos sendo depurados, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo despertados pelo Senhor. Testes, coronavírus, Sarepta, fogo, depurar a minha fé e a sua. Pandemia, Sarepta, trabalhar em nós. Pandemia, purificar a igreja de Jesus espalhada na terra. Quem é, continuará sendo. Quem não é, terá a oportunidade de ser. E quem está, terá a oportunidade de crescer. Sarepta, fogo, 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 fogo do Senhor para os seus filhos, é para purificá-los, para melhorá-los. A fé precisa ser refinada. Há uma canção que nós entoamos assim, não tem? Lembra aí? Do Viniar? Canção parece com isso? Se o teu fogo em mim, é uma coisa assim.
fogo refinador. Lembra aí? Tem uma canção assim. Tem uma canção assim. É para refinar a gente, para nos colocar nos moldes do Senhor. Então, irmãos, veja comigo que a fé precisa se tornar cada vez mais dinâmica. Aqui com Elias nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. Veja que Jesus, vez por outra, ele falava assim com as pessoas que ele manifestava o poder de Deus. Vai, porque a tua fé salvou. A fé é dinâmica, a fé não é estática. Nós, para estarmos aqui hoje à noite, a nossa fé, ela tem esse dinamismo. Ela nos trouxe aqui, ela nos fez vir aqui, ela nos permitiu vir aqui, e nós vamos de glória em glória, de graça em graça, nós vamos subindo a escada, nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo. A fé é dinâmica, mas também, esta fé refinada, ela se torna cada vez mais evidente. Primeiro foi diante do rei, depois foi em Querite, agora em Sarepta. Ei, viúva, vai lá e prepara para mim, eu preciso comer, estou com fome. Não, não tem nada para o senhor aqui não. Não, pode ir, vai lá porque tem. Pega água para mim e faz um bolo. Não, o que tem aqui em casa é um punhado, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e é para eu fazer um cozido, um alimento para eu e meu filho. E eu farei, nós comeremos e nós morreremos. Não, vai lá, faz o bolo e traz para mim. Faz. A mulher foi, gente. E ela fez. Detalhe, se você olhar para o texto. Até o dia em que o Senhor mandou chuva, não faltou farinha e nem azeite na casa daquela mulher. Foram 3 anos e meio de seca. Os estudiosos afirma que ele ficou cerca de 1 ano em Querite. Ele ficou mais um certo tempo aqui em Sarepta, porque depois nós vamos ver a continuidade, que tem aquela luta contra os profetas de Baal, etc. Então, se ele ficou 1 ano em Querite, vamos conjecturar e pensar. Foram 3 anos e meio de seca. Pelo menos 2 anos e meio. Todo dia, hein? A mulher fazendo comida, pegando na botija farinha e azeite. Engraçado que o milagre aconteceu dentro dos 2 recipientes. Ela pegava e quando ela fazia, ela voltava para fazer. Estava lá o azeite, estava lá a farinha. A fé vai se tornando evidente, irmãos. É assim, queridos. Quem tem prova disso na sua vida, levante a mão assim. Bendito seja o Senhor. A fé precisa ser cada vez mais resistente. Resistente. O Senhor vai nos treinando, irmãos. Há uma expressão aí do mundo dos esportes, que a pessoa, quando ela vai ficando veterana, ela vai se tornando cascuda. O que significa isso? Ela vai ficando mais resistente. Na vida cristã, quanto mais você vai passando por esses níveis, você vai se tornando uma pessoa mais resistente. Lutas e mais lutas, dificuldades e mais dificuldades, você vai batalhando, vai enfrentando. Minha mãe, a essas horas, está na estrada. 81 anos para 82, enfrentando uma grande luta de saúde. Mais uma etapa hoje. A ela, presbítero Edivaldo e Soninha. Vai ficando cascudo. Não é assim, irmãos?
vai tendo resistência. Deus vai nos provando. Essa fé, ela vai se tornando cada vez mais convincente. Você vai crendo, você vai acreditando, e você olha para o ontem e fala assim: o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou, o Senhor, Ele me livrou, o Senhor me protegeu. Ora, se Ele fez isso ontem, é claro que Ele fará hoje. É claro que Ele fará amanhã. Fé convincente. Mas esta fé, ela se torna cada vez mais obediente. O Senhor diz: pula, você pula. O Senhor diz: assente-se, você assenta. O Senhor diz: vá, você vai. Pode ir, Elias, desponte, vai para Sarepta. A fé provada no fogo nos torna obedientes. E note bem comigo aqui, por favor. Você não precisa de saber, e Deus não revelará a você e nem a mim os planos dele detalhadamente. Ele vai dizer: vai, porque eu vou te sustentar. Quem crê assim, diga amém. Vai, porque eu te sustentarei. Pronto. Vai, porque eu te sustentarei através de uma viúva. Pode ir. Se Deus falar, pode ir. Pode ir. Porque Ele cumpre com o que fala. A fé, quando ela vai sendo provada, meus irmãos, ela vai se tornando cada vez mais persistente. Uma das coisas que eu creio que Elias mais fez nesse período foi orar. Até nós temos aquele episódio lá na frente, quando ele pediu ao seu moço para subir, o moço subiu e olhou pela 7ª vez e uma nuvem da palma, do tamanho da palma de uma mão, oração perseverante. Eu creio que nesse tempo em Sarepta, Elias orou, Elias clamou, Elias suplicou, Elias pediu, porque quanto mais você tem fé, mais você ora, vai ficando persistente. A fé provada vai se tornando cada vez mais ousada. Gente, a gente crê porque está nas Escrituras. Pode ir, porque nunca vai faltar farinha e nunca faltará azeite. Agora veja que ele falou, não em nome dele, ele falou em nome do Senhor. Ah, irmãos, isso é lindo nas Escrituras. A fé provada pelo fogo, ela precisa ser cada vez mais íntima. Veja que coisa linda. Elias estava tendo intimidade com Deus. Lembra do Salmo 25? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A fé refinada pelas provações está nos livrando, está nos levando, está nos conduzindo para um nível mais alto. Conclui dizendo: a fé de Elias foi refinada pelo fogo, lá em Sarepta, por duas coisas. A primeira, o Senhor usou as provações para fazer daquele homem um homem mais íntimo dele. A segunda, o Senhor deseja que nos preparemos para algo ainda maior. O palácio foi uma etapa, Querite foi outra etapa, Sarepta outra etapa, mas tem mais pela frente. E para vencê-la, Elias precisava ser provado, e ser provado pelo fogo. Coloquem-nos de pé, vamos orar mais uma vez.
pedir a bênção do Senhor, para que Ele aplique essa palavra nos nossos corações. Ô Wesley, você podia, varão, pegar o microfone ali e orar? Por bondade. Você que está aí sendo provado nesse momento, quero dizer que o Senhor está purificando você. Que Cristo está fazendo uma obra na sua vida. E vai usar esse tempo para glorificar o nome dEle na sua vida. Vamos falar com Deus. Santo Deus, obrigado por esta ministração que nos mostra que nós precisamos ser refinados pelo Senhor. Às vezes o Senhor nos refina com provas brandas, às vezes o Senhor utiliza gigantes na nossa vida, mas o Senhor sempre está nos refinando, cuidando de nós, fazendo com que nós possamos nadar naquele rio abraçada e não apenas molharmos os nossos pés, mas se jogar no rio da fé. Ó Deus, para aqueles que estão enfrentando gigantes, seja quais for, que o Senhor possa estar com eles, cuidando, dando fé, força, animando, dando esperança, porque se o Senhor não for a nossa esperança, Deus, vamos ser consumidos pelas provas. Talvez caiamos como Pedro caiu lá quando o Senhor o chamou para sair do barco, mas cremos, Deus, que mesmo que nós caiamos como Pedro caiu, o Senhor está lá para nos puxar de volta à superfície. Amém. Deus, confiamos piamente, acreditamos totalmente nisso, porque o Senhor é a certeza da nossa esperança. Amém. Certeza da nossa fé. Então, Deus, nesse momento de pandemia global, neste momento de incerteza, Deus, que o Senhor possa colocar em nós a fé, que é a certeza daquilo que não vemos. Deus, continue cuidando de nós. Amém. Continue nos guiando, continue nos fortalecendo, continue nos cuidando de nós, como o Senhor cuidou de Elias, como o Senhor cuidou daquela viúva. Deus, obrigado por este dia, por podermos ouvir do Senhor e podermos aprender do Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém. O presbítero vai louvar o Senhor. Depois da canção, eu vou impetrar a bênção e o culto estará encerrado. Pode assentar, por favor, meu irmão. Purifica-me, quero ser como o ouro e como a prata. Purifica-me, quero ser como o ouro, puro ouro, fogo do Senhor, fogo refinador. Eu quero ser quero ser como o ouro e como a prata. Purifica-me, quero ser como o ouro, puro ouro, fogo do Senhor, fogo refinador.
E agora, meus irmãos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, seja sobre a vossa casa e sobre a igreja de Jesus, espalhada na terra, que tem sido provada pelo fogo, hoje e até os dias eternos. Amém, amém. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Tenha uma ótima quarta-feira, um restante de quarta-feira, um restante de semana. Muito obrigado pela sua presença aqui, você em casa. Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Obrigado aos irmãos que nos auxiliaram aqui no culto.